Olá, irmãs, a paz do Senhor, amém? Hoje eu quero dividir uma palavra com as irmãs em 1 Crônicas 28, do 2 ao 7, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer: Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de governar o povo de Israel para sempre. Pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis. Da tribo de Judá, ele preferiu a família do meu pai. E entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse: O seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser o meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Amém, irmãs? Até aqui. Aqui a gente vê quando Davi está apresentando Salomão para o povo, anunciando que Salomão será o novo rei. A gente percebe que o Senhor tem planos para as nossas vidas, não é mesmo? Às vezes queremos fazer coisas que não é hora de fazer, porque o Senhor sabe o propósito de todas as coisas, o porquê fomos chamados e para que vamos servir ao Senhor. E aqui a gente vê, quando Davi fala, povo da minha terra, escutem. Aqui Davi está falando os planos que Davi teve, mas sobre os planos que Deus mudou através da vida de Davi e Salomão. Davi não podia construir o templo, porque Davi era um soldado, Davi havia matado muitas pessoas. Então, o Senhor escolheu Davi para ser rei, escolheu a família de Davi, mas escolheu entre todos os filhos de Davi, ele escolheu a Salomão. E a gente vê que entre todos os filhos, Salomão foi chamado, porque Salomão tinha um chamado da parte de Deus, para fazer aquilo que o Senhor queria que Salomão fizesse. E a gente nota em relação a pai e filho, assim como o Senhor é conosco, Davi entregou tudo pronto para Salomão. Davi entregou tudo mastigadinho, tudo pronto para Salomão, como deveria ser feito, o que deveria ser feito, o que deveria ser usado, não é? E nessa construção física, eu vejo muito o trabalhar do Senhor, porque não é fácil você trabalhar com pessoas, lidar com pessoas. Isso exige de nós um amadurecimento espiritual, tanto para a construção de um castelo, de um templo, quanto para a construção espiritualmente. Nós precisamos ter esse desenvolver, esse desenrolar do Senhor. E aqui no versículo 7 ele fala que se ele continuar a obedecer ao Senhor, eu firmarei o seu reino. Entende? Independente do meu chamado, do que eu fui chamada, do que você foi chamada, amada, quem firma é o Senhor. Nós precisamos andar em obediência, andar em santidade, porque nós somos escolhidas sim para fazer a obra do Senhor, mas quem firma essa obra é o Senhor. Você tem um chamado, você é escolhida, mas você precisa amar e obedecer para que esse chamado venha a ser firmado. Amém, amadas? E às vezes a gente quer questionar, não é verdade? Em compreender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas nós só precisamos acreditar e esperar no Senhor. A gente vê que quando Davi fala sobre Salomão, ele fala que Salomão foi escolhido, mas que Salomão era muito imaturo ainda. E ao decorrer do texto, a gente vai ver o trabalhar do Senhor, quantas pessoas ajudaram Salomão, como Salomão foi obediente em fazer tudo aquilo que Davi deixou para ele fazer, que o Senhor havia falado para Davi como seria. E Salomão, em todo o tempo, ele fez corretamente aquilo que o pai dele
terreno Davi tinha pedido. E assim eu vejo como é com as nossas vidas. Salomão depois ele termina dizendo ao povo em uma oração, na verdade, né? Salomão ele ora ao povo dizendo assim, no 2 Crônicas 6, no versículo 14, vai dizer: e orou assim: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo, e lhe mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência. Aqui a gente vê, nessa oração, uma oração madura, uma oração de Salomão ao Senhor, dizendo: Senhor, não há Deus igual ao Senhor. Independente do que o meu pai me ensinou, do que o meu pai me pediu, foi o Senhor que sustentou o tempo todo isso dentro de mim. Foi o Senhor que firmou em mim para que isso esteja sendo cumprido agora. E lá no final do versículo 6, em 2 Crônicas, vai dizer que quando Salomão terminou de orar no templo, que a arca já estava lá, desceu fogo do céu. E a presença do Senhor era tão forte ali que ninguém conseguiu ficar no templo. Vai dizer, e por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Em 2 Crônicas 7, versículo 2. E essa é a presença do nosso Deus, que nos traz maturidade, que nos traz confiança, independente daquilo que tem acontecido nas nossas vidas. É o Senhor que nos compreende, amadas. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o seu dia seja cheio da presença do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãs.